para uma reflexão na palavra de Deus esta noite. Não pretendo ser extenso ou muito longo na programação da mensagem, mas eu quero neste momento compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu quero convidá-lo, Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão aí. Eu não vou citar nomes agora, tá bom? Porque há vários irmãos que estão aí acompanhando. Deus abençoe todos vocês. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, há um texto que eu reiteradas vezes já preguei em vários eventos, congressos, mas nunca com essa dinâmica ou com essa ótica que eu estarei dando a esse texto agora. Eu tenho certeza que ele vai mexer e vai abençoar a sua vida, mexer com o seu coração e abençoar a sua vida. Eu quero falar hoje numa mensagem evangelística, numa mensagem que possa edificar a sua vida e despertar o seu coração, sobre nações de joelhos diante do Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que eu quero esta noite transmitir e dividir com você. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 a seguir, diz assim o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus abençoe meu querido irmão Givaldo, diz que o som está chegando bom. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, nós estamos vivenciando em todo o globo terrestre, em todo o planeta, uma situação adversa, diferente, atípica, e eu creio que nem os irmãos que estão assistindo, amigos da minha geração, e nem os irmãos da geração passada, viram ou presenciaram uma situação como essa que nós estamos vivendo agora no planeta. Ontem eu estava conversando com um amado amigo que considero um pai na minha fé, pastor Elande Mariano da Silva, presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém de Marília. E ele, que tem já 72 anos de idade, estava compartilhando estas mesmas palavras comigo e dizendo: meu caro irmão Adilson aí de Paranaguá, dizia o pastor Elande, eu, com 72 anos de idade, nem vivi uma situação como essa e nem ouvi meus pais contarem sobre situação semelhante. Ouvi falar da gripe espanhola e de tantas outras pragas que assolaram o mundo, mas não ouvi falar de uma situação como essa. Todos nós, pastores inclusive, com os nossos corações de certa forma entristecidos, porque, como eu disse ontem, numa transmissão que fiz e antes de ontem, o prazer do coração de um pastor é ver o templo lotado com as pessoas servindo e adorando ao nome do Senhor. Nosso querido irmão Jean e irmã Jaqueline, não é? Jean, que na verdade é nosso técnico aqui, filho do pastor Luiz Almeida. Nós nunca vivemos uma situação semelhante, conhecida nos tempos atuais, até porque os meios de comunicação não tinham tanta força quanto tem hoje. O mundo não era tão globalizado como é globalizado hoje. Nós, portanto, com muita rapidez, meus amados irmãos da Assembleia de Deus de Fernandópolis, São Paulo, nós com tanta rapidez hoje recebemos todas as informações que precisamos e do que ocorre no mundo. As coisas ocorrem quase que em tempo real, e tudo isso traz para as pessoas uma grande preocupação. Alguns são tomados pelo medo, pelo pânico, mas nós, aqueles que servimos ao Senhor Jesus Cristo e conhecemos a palavra de Deus, todos nós sabemos que isto nada mais é que o cumprimento das profecias bíblicas, de tudo aquilo que os profetas do passado vaticinaram, de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, anunciou que aconteceria nos últimos dias. Portanto, nós estamos vendo todas as nações apavoradas,
líderes mundiais correndo de um lado para o outro, autoridades sanitárias perguntando o que pode ser feito para resolver a situação. Vejo nesta população mundial alguns que estão surpresos diante do que está acontecendo. O senhor ministro da Economia brasileira, ministro Paulo Guedes, declarou ontem: caiu sobre o Brasil um meteoro e nós estamos tentando resolver e saber como é que nós vamos lidar com essa situação. Todos foram pegos de surpresa. E aí eu coloco esta expressão todos entre aspas, porque foram pegos de surpresa aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou que conhecem, mas não criam na palavra de Deus. Nós, os que conhecemos a Bíblia Sagrada e cremos em todas as profecias da Bíblia, sabemos que o que está ocorrendo no mundo hoje não é surpresa para nós e nem para aqueles que têm intimidade com Deus ou com a palavra de Deus. No entanto, a mensagem que eu quero trazer a vocês esta noite, ela não é uma mensagem catastrófica, ela não é a mensagem que produz no coração de cada um de nós medo, não é a mensagem que amplia a ansiedade e a preocupação. A mensagem que eu quero deixar aos nossos amados irmãos e amigos que acompanham o culto online da DPA hoje, é uma mensagem de conforto, de refrigério. Eis o que vejo e quero passar a vocês esta noite. Tudo o que está ocorrendo é um tratamento de Deus para com a humanidade. Por que Deus está tendo esse tratamento com a humanidade? Porque grande parte da humanidade virou as costas para Deus. Os homens se perderam em seus devaneios, como disse o apóstolo Paulo. Deixaram seus corações serem tomados pela ambição, pelo materialismo, pelas coisas terrenas, e muitos desses homens se voltaram contra Deus, esqueceram Deus, e por que não dizer que grande parte desses homens passaram a escarnecer Deus, a zombar de Deus. Eu sei que você pode estar pensando: pastor, não seria este o tempo do Senhor nos trazer uma mensagem que traga apenas conforto aos nossos corações? Meus amados, obviamente que eu quero trazer esta noite uma mensagem de conforto aos corações, mas seria impossível eu confortá-los esta noite se antes eu não trouxesse a vocês aquilo que é a realidade, uma leitura da realidade do momento. Tudo que está acontecendo tem solução, tudo isto passará. No entanto, Deus está transmitindo à humanidade um recado. Deus está dizendo para a humanidade: eu existo, eu continuo assentado no meu trono, eu tenho o controle de todas as coisas, e vocês precisam olhar para mim, vocês precisam se voltar para mim, vocês precisam perceber que eu estou aqui, vocês precisam voltar a se prostrarem diante do Todo-Poderoso. Este texto que Paulo escreve aos Filipenses é um texto que nos dá uma noção exata disto. Quando Paulo fala com os nossos irmãos da igreja de Filipos, ele diz: meus amados irmãos, deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se fez de servo, sendo obediente até a morte. E Paulo faz uma questão de ressalvar: e morte de cruz. Ele foi obediente, ele se entregou, ele morreu pela humanidade. O que Cristo fez foi para nos salvar, foi para reconciliar o homem com ele, foi para que o homem pudesse voltar a ter contato com o seu Criador, foi para que a ponte da comunhão do homem com o céu fosse reconstruída. Mas o que é que houve? Ao longo do tempo, o homem, a humanidade de forma geral, desprezou o sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário. No Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, onde está o que nós consideramos ser o texto áureo da Bíblia Sagrada, diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua dizendo: porquanto aquele que crê no Filho de Deus já está salvo, mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. O que a humanidade precisa entender é que não há vida sem Deus. O que a humanidade precisa entender é que tudo o que recebemos vem de Deus.
Tudo que Deus nos dá, Ele dá por misericórdia, por compaixão, por amor, por graça. Nós não merecemos nada do que recebemos. Nós não somos absolutamente nada sem o poder de Deus. O grande sábio, sofredor, homem que teve o testemunho do seu caráter, da sua personalidade, do seu comportamento espiritual diante de Deus, Jó, ele escreveu falando sobre si mesmo, e ele chegou a dizer que todos nós, seres humanos, somos como vermes diante de Deus. Os escritores da Bíblia, como Salomão, disse que o homem é pó, e ao pó voltará. O mesmo Salomão disse que nós somos como fumaça, que aparece e se desfaz. É como aquela fumaça da chaleira fervendo, que forma uma névoa branca em cima da chaleira, mas logo em seguida esta névoa se perde, essas partículas se dissipam. O que somos nós, meus amados amigos e irmãos, senão aquele vapor da chaleira que aparece e que desaparece? O próprio escritor bíblico chegou a nos comparar com uma nuvem que vem e no instante o vento a desfaz. O sábio Salomão, outra vez, disse que nós somos como a erva. Outros profetas retrataram isso. A nossa vida é como a erva e a nossa glória é como a flor da erva. Nós brotamos como uma planta que dá uma determinada flor, e aquela flor desabrocha, é a nossa glória. A planta é a vida, a flor é a glória, a vaidade, os nossos feitos, a nossa história, a nossa biografia. Todavia basta que a planta em si morra para que a glória desapareça, a flor murche, suas pétalas caiam e a planta deixe de existir. O homem nada mais é do que isso, senhoras e senhores. O homem é apenas uma planta pequena que dá uma flor, que é a sua vida, da qual ele faz a sua glória, e muitas vezes se envaidece e cresce. Grande parte das nações virou as costas para Deus. Vimos os americanos durante várias décadas correndo apenas atrás das chamadas verdinhas, dos dólares, e se esqueceram de Deus. Vimos os europeus fecharem igrejas, venderem templos e se voltarem buscando e correndo atrás do euro. Vimos os orientais perseguindo cristãos, como os chineses, por exemplo, que são comunistas e perseguem cristãos o tempo todo, e tantos outros países comunistas, e os homens se arrogando com seus narizes empinados e dizendo com o peito estufado: nós mandamos, Deus não existe, nós temos o poder, nós temos o controle, nós somos a maior potência do mundo, nós somos isso, nós somos aquilo. E Deus, lá de cima do seu trono, simplesmente se levanta para dizer que ninguém é nada sem Ele. Bastou que Deus permitisse que fosse espalhado sobre todo o globo da terra um minúsculo vírus, invisível, só é visível através de um microscópio. Um vírus que a gente não pode ver a olho nu, e é por essa causa que ele se propaga com tanta rapidez, porque se pudéssemos enxergá-lo a olho nu, nós fugiríamos onde o víssemos. Todavia, ele é invisível. Ninguém pode frear um vírus a olho nu, não tem como frear. Nós podemos seguir as recomendações do Ministério da Saúde, fazemos o máximo para não nos contaminarmos, mas ele está solta. E agora, o que nós estamos vendo, e eu publiquei um vídeo na minha timeline hoje, é algo extraordinário, é de arrepiar. Eu comentava agora há pouco com o nosso vice-presidente, o pastor Luiz. O que nós estamos vendo é de arrepiar. Meu amado pastor Luiz, que está aqui à minha retaguarda. O que é que nós estamos vendo, meus amados? Líderes mundiais se dobrando de joelhos e dizendo e declarando em altas vozes: nós não temos poder contra este vírus, nós estamos tentando abatê-lo, nós estamos amenizando a situação, mas ele está ganhando a batalha, como por exemplo na Itália. E eles estão dizendo, líderes que você nunca ouvia falar em Deus, líderes que se arrogavam dos seus poderes, aqui na América do Sul, na América Central, na Europa, nós estamos vendo líderes se levantarem, líderes mundiais, presidentes da República, ministros de Estado, primeiros ministros de Estados, e conclamando suas nações a orarem. Eu vi hoje um vídeo em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede à nação inteira para orar.
porque só Deus poderá nos dar conforto e socorro e nos livrar do poder dessa peste. Eu vi líderes da Espanha, eu vi líderes da Guatemala, do Panamá, da Itália, eu vi líderes de países da América Central, vi líderes da Inglaterra, vi líderes da Holanda, da Escócia. Líderes do mundo todo estão pedindo para que as pessoas orem, busquem a Deus, invoquem a Deus. Por quê, meus amados? Porque o homem não é nada. Cumpre-se esta palavra, que cumprir-se-á um dia na sua plenitude, quando todo o processo escatológico acontecer, quando a igreja for arrebatada, mas já começa a acontecer agora no mundo todo. E eu disse hoje ao pastor Luiz, e disse a outros, disse ao pastor Elande ontem, disse a minha esposa, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Isto que está acontecendo são sinais que apontam para a volta de Cristo. Não tenham dúvida, amados. Não vacilem na vossa fé. Não tenham dúvida em relação a estas verdades. Isto são sinais, os derradeiros sinais da volta de Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja é iminente. Pode ser esta noite, pode ser amanhã, pode ser nos próximos dias. Por que as pessoas estão amedrontadas dentro de casa? Para reconhecerem que sem Deus ninguém é absolutamente nada. Arrogância não serve para nada, dinheiro não serve para nada, carro importado não serve para nada, perfumes importados não servem para nada, diplomas de pendurados na parede não servem para nada. Ninguém, nenhum desses diplomas, esse dinheiro, esses carros importados da garagem não podem nos salvar do grito de Deus para a humanidade. Todos os seres humanos, todas as nações, todas as potências do mundo, todas as autoridades políticas estão cumprindo aquilo que está na palavra de Deus e que eu leio novamente para que vocês entendam. Deus exaltou a Cristo soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e até debaixo da terra. Não importa o grau, o tamanho da arrogância das lideranças, dos indivíduos, dos líderes mundiais, eles estão tendo que se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor e que só Deus pode nos socorrer agora. Então eles perguntam por que Deus está fazendo isto. É uma oportunidade que Deus está dando à humanidade para reconhecer, e eu me lembro do texto que Pedro escreve com tanta sabedoria, em que ele diz assim: porque alguns têm a volta de Cristo por tardia, mas Deus não é tardio para conosco, ao contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas querendo que todos se salvem sobre a face do planeta. Esta oportunidade que Deus dá, meus amados irmãos, a igreja que está aqui à minha retaguarda, não é para que nós fiquemos desesperados de um lado para o outro, não, senhores. Primeiro, que Deus guarda os seus filhos e o seu povo, mas segundo, é para que os homens se voltem para Ele e percebam que Ele está dando uma oportunidade a todas as nações de reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, de se dobrarem diante de Deus, de reconhecerem que o homem é miserável, é frágil, é impotente diante das dificuldades. O homem não tem poder, o homem não tem autoridade acima da autoridade de Deus. Os homens podem se dispor de todas as suas riquezas, ninguém pode se opor ao poder e à grandeza de Deus. Eu vos pergunto, onde estão os poderosos agora? Trancafiados nos seus gabinetes, nos seus salões ovais, nos seus palácios. E as famílias onde estão? Trancadas em suas casas, fazendo quarentena no mundo inteiro, escondidas por causa de um vírus, o comércio parado, a economia parada, e os líderes mundiais não sabem o que dizer do que será da economia. E mais uma vez eu digo a você, meu amado irmão e minha amada irmã, esta mensagem que eu estou te pregando a você, não é uma mensagem de flagelo, de tristeza, não é uma mensagem para te desanimar, não. Você confessa o nome de Jesus Cristo,
tranquilize-se, durma em paz, Deus está guardando sua família, não faltará o pão à sua mesa, Deus te sustentará durante todo este tempo. Como Ele vai fazer, não interessa, mas eu sei que Ele vai fazer, e eu digo isso para você profeticamente, Ele nos guardará. Mas aqueles que estão distantes de Deus estão tendo uma oportunidade para se voltarem a Deus e reconhecerem que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará. E eu termino dizendo: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, aleluia, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor, meu amado pastor Natanael Santos. Jesus está às portas, o Senhor Jesus está voltando, e Ele não quer que você fique aqui neste mundo cheio de males e de malignidade. Ele quer que você suba com a igreja no arrebatamento e se livre das tentações deste mundo. O que Jesus está oferecendo através deste momento que nós vivemos, e Ele tem o controle sobre isto, é a oportunidade de você ser salvo com toda a sua casa e toda a sua família. É um sinal de Deus para a sua vida. Então, onde você estiver agora, declare: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Se você pode, onde você está, levante a sua mão e declare: Jesus Cristo é o Senhor. 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 E ninguém pode negar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Então, meus amados, eu lhes deixo esta noite esta mensagem reflexiva, neste culto que promovemos para abençoar a sua casa e a sua vida. Aí do conforto do seu lar você está recebendo a palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Não fale com nada. Aquilo que tiver desconcertado na sua vida, conserte. Faça o conserto que você precisa fazer. Conserta o seu altar. O altar da oração, o altar da santificação, conserta o seu altar. Em nome de Jesus, conserta o seu altar. Chegue-se mais perto de Deus. E cumpramos todos as palavras de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Meus amados, não é tempo de medo nem de pânico. Especialmente meu caro diácono Carlos Leite, que está aqui acompanhando a nossa live. Especialmente a nós que somos servos do Senhor. Não é tempo de estar correndo de um lado para o outro, preocupado e desesperado, não. Só quem tem razão para se desesperar é quem não tem Jesus. Quem tem Jesus tem razão de sobra para dormir tranquilo, porque Ele nos guardará da hora da tentação. E a você que ainda não serve a Cristo, eis uma palavra de Deus: dá tempo, aproveite, corra. Dá tempo. Deus é tão misericordioso que Ele já podia ter arrebatado a igreja. Não, Ele está te dando um tempo, Ele está te avisando, Ele está falando com você através dos acontecimentos. Deus está falando comigo e com você. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor há tanto tempo, que deixou de frequentar a sua igreja, que deixou de cantar louvores ao Senhor, que deixou de pregar a palavra, que deixou de orar na sua casa, em nome de Jesus, receba este recado profético de Deus. Eu estou aqui esta noite não só como um pastor de ovelhas, nem somente como um pregador, eu estou aqui como um profeta do Todo-Poderoso para dizer a você: reconcilie-se, acerte a sua vida com Deus, ainda há tempo de salvação. Se os líderes mundiais estão declarando que só Deus pode nos socorrer, se os líderes mundiais estão dizendo que só Deus tem a resposta, quem somos eu e você para resistirmos a Deus? Nem, eu estou vendo ateus, eu estou vendo um testemunho, eu até ia comentar isso com a minha esposa e acabei não comentando, não sei se os meus irmãos aqui viram, alguns que estão aqui à minha retaguarda. Na Itália, onde está o epicentro desta pandemia, há um fato muito interessante acontecendo, meu caro Pedro Mercadante. Médicos que eram ateus, porque a ciência trabalha com aquilo que é provável, palpável. Grande parte da medicina não crê em Deus, crê naquilo que pode ser provado fisicamente, critica a fé. E sabe o que é que está acontecendo? Médicos em toda a Itália, médicos em todos os Estados Unidos, no Reino Unido,
que se declaravam ateus ou apenas adeptos da ciência ou céticos, como você quer entender, eles estão dando testemunho e se convertendo no meio desta pandemia, porque socorrendo as pessoas, minha querida irmã Andréia Umbelino, eles estão testemunhando milagres de Deus. E eles estão dizendo, só Deus pode nos ajudar agora. Os médicos estão declarando. Um médico deu um testemunho ontem dizendo, eu creio em Deus. Eu não cria, mas agora eu creio que Deus é real, que Deus existe e que só Ele poderá nos socorrer. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, recandalai, shoyamanahashai. Deus tem socorro para a sua vida. Deus tem socorro para a sua casa. Voltemos os nossos olhos para o Todo-Poderoso. E se você perguntar, pastor, tem jeito para nós? Aqui nesta nação pode ser diferente das outras nações? Em qualquer nação pode ser diferente de qualquer outra nação. Tudo vai depender de uma única coisa, minha querida irmã, meu querido irmão Jean e minha querida irmã Jaqueline. Tudo dependerá de uma única coisa. Com qual velocidade, em qual tempo, com qual pressa, você, meu amigo, mulher, homem, está disposto a se voltar para Deus. Se toda a nação de Deus, todo o povo de Deus está sobre a face da terra, e agora eu falo de Brasil, nação brasileira, se voltar para o Senhor, se ajoelhar, orar, se converter, o Senhor fará um milagre. Em poucos dias essa peste vai sumir da nossa nação. Mas Deus quer um compromisso de cada um de nós, conforme está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, versículo que tem sido tão pensado em todos esses momentos que nós estamos vivendo. E eu quero pensá-lo novamente para terminar essa mensagem e deixar esta palavra a você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, você está orando, você está buscando a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre o Brasil esta noite, e é esta palavra de conforto e de ânimo que eu quero deixar a você no final desta mensagem. Por esta palavra eu creio no Deus que faz milagres. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre esta nação, ouvindo o clamor de um povo que agora está trancado em casa, mas não está em silêncio. Engana-se quem pensa que a igreja está em silêncio. Engana-se quem pensa que emudeceu a igreja. Engana-se quem pensa que a igreja está inativa. Não, meus irmãos, a igreja está mais viva do que nunca. Os crentes estão de joelhos dobrados em casa, orando, fazendo cultos domésticos, jejuando, buscando a presença de Deus, estendendo a mão sobre este país, ungindo os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro. E com base nesta palavra eu acredito que esta peste vai passar mais rápido que as autoridades pensam, porque Deus está ouvindo o clamor da igreja. Deus está ouvindo o clamor da igreja. Deus está ouvindo o teu clamor agora. Deus está ouvindo o clamor da sua casa. E eu termino esta mensagem deixando a você esta palavra de Deus ao seu coração. Eu quero dizer que se você se humilhar, orar e se converter, Deus vai ouvir e Ele vai proteger a sua casa, Ele vai guardar a sua casa. Embora alguns críticos de plantão queiram resistir a essa palavra, mas eu creio nela. A palavra de Deus para mim, ela é imutável, ela é inquestionável, inabalável. Ninguém pode mudar a palavra de Deus ou abalar a palavra de Deus. E eu quero deixar essa palavra a você. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Sabe o que é refúgio? É o lugar onde você se esconde. Durante toda esta pandemia que está assolando o mundo, nós aqui estamos todos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos em Deus. E eu termino, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E eu não posso deixar de ler o verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Você confia na segurança de Deus e pode glorificar a Deus aí, minha irmã, meu irmão?
você está seguro debaixo da proteção de Deus. E agora eu termino com o último texto, versículo 10, profético. Nenhum mal te sucederá. Se você for prudente, fizer tudo aquilo que é para ser feito, estiver na presença de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, porque todo joelho se dobrará. Aleluia. Se dobrará diante dele todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e até debaixo da terra. Até os demônios têm que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você perguntaria, pastor, as nações estão de joelhos? E eu respondo, não só as nações, eu faço parte delas. Eu estou de joelhos diante de Cristo, mas eu não precisei dessa peste para me ajoelhar. Desde a minha mais tenra infância que eu me ajoelho diante do Senhor e declaro que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Declare aí onde você estiver, Jesus Cristo é o Senhor.